Fala pessoal, tudo bem? Outro podcast, A Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar o seu imóvel ou vender e fazer investimentos no mundo imobiliário. Aqui eu trago especialistas para que você aprenda mais sobre esse grande investimento que é a moeda imobiliária. Muito prazer. Sou o Silvio Scalia, o host desse podcast. Os especialistas aqui de hoje estão diferenciados. Estou em São Paulo, em Alphaville, num estúdio diferente e com um grande parceiro, sócio de um projeto. E eu vou apresentá-lo. O currículo do cara é gigantesco. Ele é goiano, mora há 10 anos nos Estados Unidos. E nos últimos 4 anos, seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos, onde possui casa, família e escritórios. Fundador e CEO da OneSet, consultoria internacional de imigração, vistos e negócios, que está nos Estados Unidos. Consultor legal estrangeiro de imigração, vistos e negócios há 10 anos lá fora, galera. O currículo dele é impressionante. E o que mais me impressiona aqui, que além de tudo, ele é advogado brasileiro e corretor imobiliário, registrado pelo CRES do estado de Goiás, o melhor estado do Brasil. O cara saiu do melhor estado do Brasil e foi para fora para aprender e nos ensinar. Comigo, aqui no estúdio da Moeda Imobiliária, Guilherme Vieira. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmão. Muito obrigado pelo seu tempo. Não, eu que agradeço pelo convite. Muito especial foi conhecer você dentro desse projeto que a gente faz parte ali também, né? O nosso mentor, Joel, um beijo. Joel J, um cara diferenciado, fora da curva, e é um prazer. Eu digo que esse poder de ambiência muda a rota, né? Muda o jogo. Então, conhecer você ali, conhecer todo o seu histórico também, e do Joel, a gente está dentro do Influência Business desse projeto aqui, é muito especial. Então, é uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite também. Eu espero compartilhar e trazer vários insights, um pouco da história de vida aí, onde muitas pessoas possam, quem sabe, identificar e mudar a vida, né? Trazer essa moeda imobiliária aqui com uma transformação de vida financeira e profissional, pessoal, dentro dos seus negócios e dentro do seu núcleo familiar. Mais uma vez, brigadão pelo podcast. É uma honra estar aqui, irmão. Obrigado, meu irmão. Irmão, eu sempre começo o podcast com uma pergunta que talvez seja a mais simples de todas. Quem é Guilherme Vieira? Rapaz, essa é uma pergunta simples. Essa eu tenho muita dificuldade quando as pessoas me perguntam quem é Guilherme Vieira, né? Assim, parar para falar tanta coisa, porque às vezes a gente fala um pouquinho do currículo profissional, as pessoas, cheio de título, é enjoadinho ou qualquer coisa, ou se não, não tem muita coisa, licença, títulos, enfim, então não é muito especial assim. Mas eu falo mais do que isso. Hoje, para mim, as licenças, títulos profissionais significam nada mais do que eu venci, eu conquistei aquilo que eu queria para a minha vida e com isso eu posso impactar outras pessoas. E demonstra também algo que eu sempre quis provar para mim, a persistência, a fé, essa caminhada, essa constância, você, independente de onde você sai, você consegue conquistar as coisas, né? Então você pode virar a moeda da sua vida aí, dependendo só de você. Então, eu sou goiano, 33 anos de idade, nasci na maternidade fêmea, no meio de Goiânia mesmo, para falar que eu sou goiano do pé rachado, assim. Eu falo que eu só perco para o cantor Leonardo para divulgar tanto Goiás como eu divulgo. Eu digo até que é um país, né? Nem um estado, assim, o tanto que aquela capital, aquele lugar ali é abençoado. Esposa, uma filha abençoada de 2 anos, também que Alice, esposa Andressa. Então, assim, fui muito privilegiado na minha vida pessoal, profissional, familiar, enfim, nos negócios com isso.
Vivo hoje, né, entre os Estados Unidos e o Brasil, nos escritórios que a gente tem aqui, ajudando o máximo de pessoas possível. Sou graduado, né, em bacharel em Direito pela PUC Goiás. Logo no nono período ali onde a gente poderia fazer a prova da OAB, fiz. Passei também, não esperava, mas foi uma dádiva. Então, saí da faculdade já com a OAB, título? com a OAB nas mãos ali, então bacharel e com a aprovação na OAB. Durante esse tempo, uma das partes mais difíceis da minha vida é que eu perdi as duas referências masculinas que eu tinha e que eram não só meu pai e meu avô, mas meus melhores amigos ali também. Então, mentores, né? Mentores, né? Isso faz uma falta tremenda e a gente sabe o tanto que o poder da ambiência, a caminhar com as pessoas certas faz a total diferença. Os conselhos, né? Falar quando a gente está errado, direcionar, enfim, faz toda a diferença. Então, isso para mim foi um baque assim que a minha vida depois de lá mudou completamente. Perdi meu avô com 13 anos, perdi meu pai com 17 anos, uma semana faltando para uma das partes mais especiais da minha vida, que eram os vestibulares, né? Então, meu pai era meu maior apoiador e iria me levar e buscar durante as provas. E uma semana antes, ele nos deixou de uma forma inesperada e ainda abalou muito mais a minha vida nessa questão e da nossa família. Então, eu perdi meu avô cedo, com 61 anos, meu pai com 55. Então, a partir dali, eu não fazia nem mais sentido muita coisa para mim. Aí, quando apareceu uma tia minha muito especial, um abraço, tia Nélia, que é a irmã do meu pai, e falou assim: seu pai não queria isso, o seu pai sonhava com esses vestibulares nessa época, então você vai levantar dessa cama, você vai sair de qualquer pensamento negativo e vai lá fazer por ele. E foi com essa bênção que eu ainda consegui levantar e fui fazer as provas. Passei das 4 que a gente estava disputando em 3 ali universidades, escolhi e a gente começou logo em seguida na PUC Goiás. Um diferencial também que eu sempre tive bênçãos nesses mentores na vida é que um primo distante do meu pai me chamou ali para o escritório, né, um escritório renomado em Goiânia, e falou assim: ok, a partir do seu primeiro dia de aula você é convidado aqui para trabalhar, para estagiar aqui, para iniciar dentro dessa jornada. Então, ele foi uma das pessoas, né, tio Reginaldo, que mais me ajudou. Por quê? Porque ele entendeu que a dor que eu passava, os problemas financeiros que a gente teria, principalmente com meu pai indo embora, ocupar a cabeça dentro da mesma área onde você está atuando, então pegar uma prática mais rápida, eu sairia um grande profissional e ele me ajudaria de várias formas. E assim foi. Uma das maiores experiências que eu tive foi fazer a prática e a teoria juntos durante os 5 anos. Então, raridade que durante os 5 anos, né, um privilégio, uma raridade assim, dos 5 anos eu tive a oportunidade de fazer isso, por mais que eu ficava com um pouquinho de inveja assim dos meus amigos que iriam para casa, assistiam sessão da tarde, dormiam e tudo, e aos 5 anos eu não tinha, era dia e noite fazendo a mesma coisa. Ainda fazia o inglês ali 2 vezes por semana. Então, eu saía de casa às 5 horas da manhã, pegando o ônibus, dos piores momentos, assim, pegando ônibus 5 horas da manhã, chegando 23 horas em casa, ainda tendo que estudar e fazer toda essa questão. Então, uma família abençoada que hoje eu tenho, né? E tudo isso que você citou foram algumas conquistas, títulos que agregam na nossa vida, tanto na experiência, para que a gente possa impactar e ajudar outras vidas, outras famílias do que a gente faz. E eu aprendi que a educação e o conhecimento, eles libertam. E não tive herança, a gente veio de uma classe média muito baixa, a gente nunca chegou a passar fome, mas R$10 para a gente era muita coisa, nunca tive portão na frente de casa, né, porque os meus pais não tinham condição, e nascendo nesse ninho político, né, meus pais eram políticos, eu aprendi muito o que eu não queria e o que eu queria para a minha vida, e falei que eu venceria não pelo QI de quem indica, indicação dentro da política, mas que através da educação eu iria me formar em uma profissão e tirar meus pais daquele meio ali. Então, esse é um pouquinho do Guilherme Vieira e, principalmente, Deus tem me acompanhado na vida em tudo que a gente tem feito aí. Esse é o diferencial. Show, cara. Isso faz toda a diferença, né? Guilherme, cara, a gente está se conhecendo dentro do nosso projeto, eu sei algumas coisas e eu acredito que as pessoas precisam saber disso. O nosso podcast, A Moeda Imobiliária, é voltado para que a gente explique para os nossos clientes, as pessoas que trabalham no mundo imobiliário, o poder e a importância do imóvel, ou seja, a moeda imobiliária.
E num bate-papo você comentou, Silvinho, cara, eu já tive imobiliária em Goiânia, que é um polo industrial da indústria imobiliária. E, cara, lá você enfrentou, cara, talvez uma das maiores referências no Brasil hoje, que é a MyBroker, que são meus parceiros, que inclusive tá passando na tela agora. E não é fácil, cara. Os caras têm uma metodologia e tal. Me conta um pouquinho dessa história sua envolvida no mundo imobiliário. Como foi? O porquê? Como que você entrou? Que momento depois do direito? Cara, me conta. Por quê? Como? Do seu jeito. À vontade. É massa, né, falar disso. Porque a primeira vez que eu escutei a importância de ter um imóvel, trabalhar com imóvel, investir em imóvel, foi com meu pai. Num dos assuntos que a gente sempre conversava, né? A gente lá no interior de Goiás, cidade de 4 mil habitantes, meu pai falou assim, meu filho, investir em imóvel você nunca erra. Quando você investe num carro, tira da concessionária, você já sai desvalorizado 5 mil, 10 mil reais. Quando você investe um imóvel, pelo tempo ele vai sempre se valorizar. Muito difícil não ser o inverso. E hoje, e não só hoje, mas depois do que ele falou isso para mim, ficou, né, na minha mente. Poxa, investir em imóvel, investir. Então, quando eu for investir em alguma coisa, é imóvel. Carro, desvalorize, todas as outras questões. Eu pensei, poxa, é assertivo. E eu sempre fui apaixonado por ter a minha casa dos sonhos, né? Desde quando eu era pequeno, talvez por muitas coisas que a minha casa tinha muitas rachaduras, não tinha um portão na frente, eu falei, poxa, por que eu não posso ter uma casa, meus pais, igual o vizinho ali da esquina, boa daquele jeito, com piscina, enfim. Então, isso ficou na minha mente. Eu falei, assim que quando eu crescer, eu quero ser um investidor de imóveis. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que... Você foi para lá quando? Eu fui para lá em... Pegando esse tempo. 2014, né? Cheguei lá em março de 2014. Eu cheguei assim... Você foi antes do imóvel? Isso, eu fui antes do imóvel. Beleza. Então, essa questão do imóvel sempre ficou na minha cabeça, né? Onde meu pai mencionava. Eu falei, poxa, ok, mas para investir em imóvel eu preciso do quê? Da moeda. Eu preciso da grana. Eu preciso ter esse valor para esse investimento. Então, sempre ficou na minha cabeça. Eu falei, ok, mas o primeiro passo agora é correr atrás da grana para ter esse investimento e diversificar. Então, em 2014... Foi novo, cara. Foi com 20 e poucos anos. Eu cheguei nos Estados Unidos com 21 anos. Aí, quando eu cheguei em 2014, não era para ficar. Era para ficar somente 3 meses. Por quê? Porque tinha terminado a faculdade, tinham terminado todos os estágios, né? Por onde a gente passou ali. E para mim, assim, o mundo mudou de uma forma gigantesca. Porque o ambiente da faculdade era muito bom para mim. Grandes amigos, grande experiência. Então, foram 5 anos onde de uma vez tudo acabou. Me formei. Teria que entrar para o mercado de trabalho full time, não teria mais aquele dia a dia com os colegas e... Cara, eu tô mexendo aqui, mas tô anotando, cara. Na hora, irmão. Os insights aqui, velho. E aí, uma das coisas... e aí, acabaram os estágios, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não quero entrar para esse mercado trabalhando 8, 10 horas por dia, fazendo a mesma coisa, peticionando e ganhando R$2.000, R$2.500. É surreal a entrada no mercado brasileiro de um profissional. Eu gasto com uma faculdade R$1.000, R$1.500 por mês há 5 anos, vários investimentos para entrar para o mercado ganhando R$2.000, R$2.500 por mês e fazendo esse trabalho chato, né, diariamente e com algumas coisas de burocracias, eu falo que é burocracias, né, que até hoje persistem no direito e em outras áreas. Eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Então, eu já tinha conhecido os Estados Unidos 2 anos antes de ir, né, em 2012. Minha tia, meus primos moravam lá, consegui o visto. Falei, cara, que lugar diferente. Fiquei 1 mês, andei muito. Eu falei, cara, em 1 mês eu fiz coisas que eu não faço em 1 ano nos Estados Unidos. 1 ano no Brasil, né? Então, voltei com isso, mas eu falei, não vou largar a faculdade para ficar nos Estados Unidos. Voltei, terminei a faculdade. E assim, quando eu retornei em 2014, falei, cara, se eu ficar aqui, uma das coisas que eu quero mais investir é construir casa, comprar casa no leilão, demolir, reformar, enfim, e vender. Onde você ganha ali um montante. Às vezes, hoje você encontra uma casa no leilão por $80 mil, reforma, vende por 220, $250 mil. Depende do que você faz ali, do material, enfim. Então, eu falei, cara, eu quero lá na frente mexer com isso.
Aí surgiu uma oportunidade 6 meses depois de trabalhar no escritório de imigração norte-americano. Como surgiu essa oportunidade? Primeiro, seria impossível, eu nem cogitava, né? Por mais que eu sempre fui um sonhador e batalhador, trabalhar no escritório porque é completamente diferente. Não só a língua, que já é uma barreira muito grande, mas também a questão de legislação, né? Completamente diferente. Outra faculdade, eu não teria licença para isso. Só que eu tinha o crucial, que é a base e o fundamento que a gente tanto falou aqui antes também. Quando as pessoas têm a base e fundamento, não interessa se você é vendedor numa loja de carros e você depois vai ser vendedor de vistos e imigração. Quando você tem a base e o fundamento, onde você for, você prospera. Porque quando você entende do produto e serviço que você faz e você envelopa com a base e fundamento forte que você tem, você vende qualquer coisa. Então, eu tinha a base de 5 anos de experiência de gestão de escritório. Então, eu fui Quando bater... você viveu no seu TI. Sim. E aí, o que acontece? Eu falei, cara, vai ser um desafio muito grande, muitas pessoas não fariam isso. Só que eu falei, eu vou traduzir meu diploma e vou bater de escritório para escritório. Vou mapear os escritórios que tem aqui, que trabalham com algo que seja próximo, onde eu consiga desenvolver, mesmo não tendo diploma, a experiência daqui, e que eu possa ter essa assertividade. O que custa tentar? E enquanto isso, eu entro numa faculdade, enfim, estruturo por aqui. Porque a base, a gestão eu tenho. Então, o primeiro escritório que eu bati de um advogado norte-americano, mas que era brasileiro, né? Que ele foi com 18 anos para os Estados Unidos e se tornou um advogado norte-americano lá. Bati, eu nunca tinha trabalhado com ninguém. Ele falou, cara, ok, gostei, vou ver uma coisa totalmente diferente, você não tem base de nada, mas vamos fazer um teste. Então, até a esposa dele me ajudou muito na época que ela estava como secretária. Ele falou assim, olha, eu vou te ajudar o máximo possível, eu preciso sair daqui para continuar minha área também, então vou fazer. Só que ele é muito pé atrás com isso. Fui fazendo um teste. Ele falou, começa aí 5 horas por dia, 3 dias por semana. Ele só para fazer o teste se eu aguentaria, né? Pelo pouco que eu receberia também. Eu falei, não tem problema. Eu que faço meu salário, eu que mostro o meu desempenho, então tudo depende de mim aqui. Então, nós entramos ali, passaram 2 meses, eu já estava trabalhando de segunda a sábado, não tinha nem horário para trabalhar mais pelo desempenho. Eu consegui trazer vários clientes para o escritório dentro dessa gestão, dentro dessa análise crítica, né? Essa análise crítica que a gente tinha com essa experiência. Então, a gente trouxe muitos clientes dentro do escritório. 1 ano e meio depois, ele já estava comprando outro escritório, uma filial ali em Massachusetts disso. Então, dentro disso, eu falei, olha, eu não sei do direito imigratório, americano e tudo, mas eu aprendo. Então, eu aprendo rápido. E só dependia de mim. Então, eu ficava sábado, domingo, enfim, estudando os livros que tinham ali no escritório, todas as outras questões, e a gente escalou de uma forma grandiosa. E dentro disso, com essa rentabilidade, tanto que eu reinvestia sempre em minha educação, eu ia pegando, tirando um pouco e analisando sempre o mercado. Aqui, Brasil. O mercado do Brasil, né, para investimento, porque o sonho de todo brasileiro que vai para lá e não tem dinheiro é ganhar dinheiro lá e enviar o seu dinheiro, a sua moeda aqui para o Brasil. E para adquirir principalmente imóveis e agropecuária. São as duas áreas onde as pessoas investem. O agro e imóvel. Isso. Os brasileiros que vão para lá, eles querem investir no agro e imóvel. E por que querem investir nisso? É porque onde dá maior rentabilidade, onde a moeda é mais valorizada, né? Então, eu sempre pensei nisso, né? E também, só que eu comecei a mapear dentro da área imobiliária nos Estados Unidos. Eu falei, poxa, como funciona? Então, em Massachusetts, onde eu moro há 10 anos, tem algo lá que se chama multifamily. Né, um tipo de investimento que... O que é multifamily? Em português é multifamílias. É onde você compra uma casa com estilo um sobrado no Brasil, onde geralmente essa casa é de 2 a 4 famílias. Então, o que acontece? Você mora em um apartamento e os outros 2 a 3 apartamentos você aluga, né, quando você consegue adquirir e comprar isso. Então, eu comprei uma multifamily de 3 famílias, onde o apartamento de baixo de 3 quartos eu alugo, onde o apartamento onde eu vivo de 3 quartos, todo reformado também onde eu vivo, e em cima um estúdio. Então, hoje a gente aluga isso aí, o valor desse investimento paga o mortgage, né, que é o financiamento nos Estados Unidos. Eu não pago aluguel mais, que é a maior despesa de um imigrante ou até de um americano nos Estados Unidos, né? Hoje a gente está falando de aluguel lá de $2.000 a $3.000 por mês, e ainda sobra um valor X ali para que a gente possa fazer manutenção ou viver daquilo ali também, para ajudar uma renda passiva. Então, o que eu mais descobri
o valor de um investimento em imóveis como a moeda é ele te dá tempo em vida. Tempo em vida. Então, você tem uma renda passiva onde você não precisa fazer quase nada para que você receba aquilo. Hoje eu tenho quase zero problemas com os meus inquilinos, porque são contratos fortes, sólidos, responsabilidades claras ali e a casa foi reformada. Então, é só algumas coisinhas de manutenção. Então, eu sempre soube, mas quando a gente começa a viver desse mercado como uma renda passiva em imóveis, a gente vê uma diferença grandiosa. E o equity da minha casa em um ano, o equity é a valorização da casa em um ano, foram de quase $160 mil. É surreal. Porque também a gente comprou no tempo certo, Sim. com a estratégia, a gente consultou as pessoas certas. Então, quando a gente investe no lugar certo, no imóvel certo, a gente tem uma rentabilidade que, às vezes, 10 anos trabalhando 40 horas por semana, a gente não teria. Eu tenho um grande parceiro meu lá de Uberlândia, que é o Vinícius da Ivan. Vinicinho, um abraço para você, meu irmão. Ele falou um negócio que cara, fez muito sentido e eu nunca tinha escutado. Sobre o aluguel, que você falou aí. Ele diz o seguinte, que o imóvel por si só é um investimento, e todos nós sabemos. E o imóvel que você compra para investir e ele te rende um aluguel, o aluguel se torna um bônus. Eu falei, cara, não é investimento o aluguel. O aluguel é um bônus, porque o investimento você fez no imóvel. O imóvel está valorizando. Ah, não, parou, mas não vai baixar. Não vai cair, não vai derreter. Não vai. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, faz muito mais sentido. Você tem um produto que você está investindo, ele vai valorizar com o tempo. O tempo te dá isso no imóvel, que em outros mercados não acontece. E quando você usa para aluguel, igual você está fazendo lá nos Estados Unidos, cara, aquele ali é um bônus. Olha que massa. Porque ele o Vinícius, ele tem a terceira maior carteira. Esses caras aí, ó. Ivan, negócios imobiliários. Tem a terceira maior carteira do Brasil de aluguel. É a primeira do interior do Brasil. Então, cara, é um negócio que todo mundo, cara, pode investir. Inclusive tem que diversificar. Mas tem que respeitar a moeda é forte. Voltando para a pergunta. Me conta como começou em Goiânia com a imobiliária que você teve. Você passou esse tempo todo lá nos Estados Unidos, cresceu, fez dinheiro e falou, puta, velho, agora tá na hora. Como que foi isso? Isso, a gente dolarizou a carteira aí também, né? Então, assim, Sim. trabalhando nos Estados Unidos, fazendo as questões ali. E aí, o que acontece? Depois de solidificar a empresa, né? A nossa empresa, que é a OnSite Consultoria de Imigração, Visto e Negócios dos Estados Unidos, aí com essa rentabilidade que a gente tem através dos negócios, a gente quer o quê? Diversificar. Pronto. Diversificar tanto em moeda, né? Em dólar, em real, enfim. E também diversificar em negócios. E negócios que a gente também entenda um pouquinho, ou seja, correlato com o que a gente faz. Deixa eu só pegar esse corte. Pessoal, quando você vai diversificar e você vai conversar com as pessoas mais entendidas nesse assunto, você vai conversar com os milionários, com os multimilionários, com os bilionários, eles vão falar para você investir em 3 pontos. Se eu tiver errado, você me corrige. Moeda corrente, dólar, tal, que agora tem entrado o digital também, né? As moedas ali. Criptos, negócios e imóvel. Quando eu descobri isso que você acabou de falar, é por isso que eu te pedi esse corte, eu falei, cara, imóvel é moeda. Cara, ela é investimento. Imóvel não é produto. Imóvel é moeda. Se você pega para diversificar o seu ponto em 3, cara, em 3 negócios, moeda corrente e moeda imobiliária. Puta, velho. É isso aí. Que sacada, né? Faz sentido ou não faz? Demais. Os 3 negócios. Cara, vai aí que não vai dar erro. Diversifica. Desse jeito, ó. Sim. Não, e aí então, antes que a gente estava falando aqui nos bastidores, e eu te parabenizo pelo nome. Justamente o nome forte do podcast Moeda Imobiliária, porque é justamente isso.
tudo, né? Até a gente conversa com o Joel muito sobre isso também. Tudo que as pessoas querem saber no final chama-se dinheiro. Pronto. Moeda. Isso aí, velho. Né? Então, imóvel é uma forma disso, os seus negócios é uma forma disso, seja para você ganhar, para o seu time, para os seus colaboradores, enfim, tudo gira em torno de moeda. Então, eu te cortei, você estava falando como que vocês fizeram para entrar, como vocês fez para entrar na imobiliária. Isso, e aí o que acontece? Quando eu comecei a investir lá, então, o imóvel nos Estados Unidos, quando eu comecei, então, a ganhar, sobrar um pouco ali da grana que a gente já faz no reinvestimento dos negócios, aí eu comecei, primeiro mercado ali que eu queria, e aquele sonho lá, o que meu pai me falou lá atrás, imóveis. E eu sempre fui de pesquisar assim, já ver pela internet a casa que eu queria, como que estava a valorização. Legal. E estudar o mercado. Eu entrava no Google, verificar, poxa, mas isso aqui, esse imóvel estava esse preço semana passada, agora essa semana está outro. Cara, como que valoriza de uma forma rápida dessa? Então eu verifiquei que que uma coisa muito importante, o que você ganha no seu trabalho é para você sobreviver e viver, se sustentar. Mas o dinheiro que você ganha investido é o dinheiro que você enriquece. Então, quando a gente investe de forma assertiva dentro de imóveis também, é uma forma de enriquecimento com aquela grana inicial que você faz no seu trabalho. Com isso, eu abri esse leque e comecei a verificar a possibilidade de imóveis na região ali de Goiás, que é um estado que estava vindo muito forte em valorização também. Claro, Goiânia é Goiânia. Valorizou demais, muito mais do que a gente espera, as pessoas estavam esperando, e ainda está longe de alcançar o que está programado pelos próximos anos aí. Então, eu falei, poxa, então vai ser imóveis. E comecei a procurar mapear os imóveis em Goiás, na planta, enfim, que dá mais valorização. E a gente conseguiu verificar e chegamos em um empreendimento que foi feito em Caldas Novas ali, que é uma das cidades bem famosas aqui no Brasil, né? Sim. A galera vai toda lá para turismo, águas quentes, águas termais. E aí eu falei, poxa... Que é o quintal de Uberlândia também. Quintal ali na divisa quase, né? E aí eu falei, poxa... Está abrindo um loteamento próximo ao aeroporto da cidade, 5 minutos do aeroporto. Era um loteamento que estava envolvido pessoas como o Pablo Marçal, enfim, que eram sócios ali. Que foi o maior lançamento do Pablo. Foi o maior lançamento, é o VGV dele ali. Então, eu comecei a mapear isso, verificar se fazia sentido mesmo, que eu já conhecia a região. E lá dos Estados Unidos eu comecei a verificar as lives, pesquisar toda a questão. E a gente entrou ali e investiu em alguns lotes. E vários outros clientes dos Estados Unidos também quiseram aportar. Então, eu falo que ali em Caldas Novas já tem um pouquinho dentro desse loteamento, um pouquinho nos Estados Unidos ali. Que legal, cara. E dentro disso... Essas pessoas, só para mim entender... Esse pessoal que investiu junto com você são clientes seus ou são indicadores que você passou para o pessoal? São clientes meus, né? São você, inclusive, ganhou com isso. Isso, são clientes... nessa primeira etapa, como comissão, eu não ganhei. Eu não tinha entrado. Eu justamente queria ajudar os clientes. Mercado. Isso, queria entender o mercado e falei, poxa, se é bom para mim, eu tenho vários clientes que viraram amigos e que gostariam de saber de coisas assim. E aí que começou, de forma involuntária. Eu falei, poxa, eu vou avisar para as pessoas que querem investir também, eu estou investindo lá e aí é bom que também valoriza mais rápido o loteamento em si, porque são pessoas com carteira dolarizada, são pessoas investindo nos Estados Unidos que vão construir, então de forma mais rápida vai valorizar e eu vou ganhar lá na frente, eles ganham também de forma mais rápida. Então tudo agregava. Só que eu fazia isso sem saber a metodologia, por que eu fazia? Porque sempre eu quis ajudar as pessoas, né? Então, assim, indicar, eu quero bom para mim, eu quero bom para as pessoas que têm essa mesma mentalidade, esse mesmo poder de investimento. É o skin the game, né, velho? Skin the game. É justamente essa pele em risco, pele em jogo aí que a gente consegue. E dentro disso, eu fui conhecendo o corretor que vendeu para a gente também. A gente foi fazendo uma amizade, uma venda mais consultiva, que foi a diferença dele também. Ele não foi só um corretor comercial. É isso que eu falo que é a diferença demais hoje dentro desse mercado. Os corretores, às vezes, né, não querem aprender a profundidade, só querem vender. E por isso que não possui uma carteira sólida, por isso que não conhece muito do produto que vendem, por isso que a gente vê vários corretores desesperados para vender durante o mês porque a conta não está fechando. Quando você tem uma venda mais consultiva, quando você preocupa mesmo com o seu cliente, pergunta, poxa, quais são as perguntas mais direcionadas que a gente consegue ser assertivo e vender para aquele cliente?
Você tem família? Não tem família? Qual é o objetivo dessa compra? É investimento? É para morar mais próximo do trabalho? Como que você trabalha? Eu só mando uma pergunta, cara. Me conta a sua história. Pois é. Pronto, você resumiu em tudo. Me conta a sua história. Conta a sua história. E aí, a partir disso, quando o cliente faz as perguntas, cara, me conta a sua história. Eu preciso te entender. Eu preciso saber... Eu preciso fazer você ganhar tempo. Porque se você não me contar, eu vou ficar aqui viajando na maionese, você vai achar que eu sou um cara ruim e eu só preciso entender para poder te ajudar. E aí começa igual você tá falando, as perguntas corretas, o cara vai te entregar o que você precisa e você vai levar pro cara o que ele precisa. Porque eu costumo dizer, Guilherme, pros corretores, é que quando o cliente chega para nós, corretores, que eu sou corretor, é a minha profissão, talvez nem ele saiba o que ele tá precisando. Grande parte é assim que chega, né? Todo mundo chega assim, cara. E às vezes, tanto que é maluco, o cara, no pensamento dele, ele sabe o que ele quer, na ideia dele, ele sabe o que ele quer, e às vezes ele acha que te falou. E você não extraiu isso tudo dele, ele vai te ver como um cara ruim. Porque, puta, velho, falei pro cara que é assim, 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 e na verdade ele não falou nada, mas faltou o quê? As perguntas corretas. E quando ele conta, né, justamente essa história dele, você tem todo o storytelling, entender o que ele precisa na verdade, que ele não soube contar. E aí que tem a palavra-chave, é vendedor. O que é vendedor? Eu costumo sempre cortar as palavras para explicar. Vender a dor. Então, você está entendendo a dor dele nessa história que ele está te contando, que é o storytelling, e você vende a solução dessa dor. E aí, no final, o cliente fala, como que você entendeu, como que você me entendeu, como você descobriu tudo. Ele mesmo disse, só que você foi consultivo. E você soube isso. E dentro disso, dentro desse caso específico, essa pessoa foi dessa forma, a gente foi fazendo uma amizade. E dentro disso, quando eu cheguei no Brasil para a gente se conhecer, marcou um café, essa questão do network poderoso, né? A gente marcou um café, foi falando. E nós vimos que um objetivo inconsciente meu e muito consciente dele era montar uma imobiliária. Tanto pelo case de sucesso dele, né, pela grandes vendas que ele tinha feito nos últimos anos, como o desejo. Com o Pablo. Como esse desejo meu também. Ele falou assim, você não deseja, você falou tudo isso para mim, você não deseja ter uma imobiliária? Eu falei, cara, você bateu num ponto aí que eu nunca falei para ninguém, mas veio de uma coisa do meu pai. Eu não pensei nesse lado, mas você falou uma coisa que, sim, é uma coisa inconsciente que eu tenho interesse. Vamos conversar sobre. E aí depois ele apresentou uma outra pessoa que era o projetor, o engenheiro desse loteamento, né, o sócio do Pablo. E a gente conversou ali, tomou um café, os três... Poxa, a gente vai ser daqui sócio, vamos montar alguma coisa? Eu tenho alguns lotes, algumas outras questões para vender, então a gente divide isso aqui e vamos nessa sociedade. Eu falei, vamos. Então, vamos correr isso, porque com uma sociedade, quando você divide mais os problemas, né, e quando você soma as forças, então você tem resultado bem mais rápido. Então, eu falei, vamos tocar essa experiência. Aí que a gente criou a imobiliária internacional, né? A gente já nasceu, eu disse que a gente tinha uma responsabilidade grande, porque a gente já nasceu grande. Por eu ter esse envolvimento com os Estados Unidos e o Brasil, a gente montou essa imobiliária internacional ali em Goiânia, num prédio muito bom, até o prédio do cantor Leonardo lá em Goiânia. E tocamos. E aí eu toquei por 6 meses. Foi um dos maiores aprendizados da minha vida, né? Aprendi muita coisa. Quero saber disso aí, velho. A lidar com corretores, principalmente, a lidar com as pessoas ali, a verificar um mercado que tem muitos problemas. Sim. E as pessoas às vezes não enxergam. Várias oportunidades e o dinheiro na mesa e essas pessoas também não enxergam porque elas estão cometendo erros pessoais básicos e deixam de se qualificar, de ser um vendedor, de ser um consultivo. E o que você citou aí, a referência de mercado ali, escola, não só para Goiás, mas para o Brasil, MyBroker, saiu bem na hora aí, e a Adão Imóveis. Né? Então, sim, são duas ali fortíssimas, VGVs altos mensais ali, né? Milhões, milhões, bilhões. Então, todo mundo tinha passado ou tinha conhecimento de vários cases de sucesso e da metodologia da MyBroker e da Adão Imóveis. Eu nunca enxerguei como concorrentes. Primeiro, porque são escolas, anos no mercado, potenciais, e sim, eu não enxergo concorrência em si.
né? Eu digo que eu devo focar no meu serviço, nos meus clientes, porque a gente tem um sucesso nacional. O que eu vejo nessas pessoas maiores e de modelagem, o que eu posso modelar que é bom. O que não é bom eu descarto, nem julgo, nem falo das outras pessoas, mas o que eu posso modelar. E fazendo o nosso trabalho básico bem feito, do jeito que a gente sabe que a gente vai ter um resultado lá na frente e a gente não tem teria um ego de ser o primeiro, segundo, terceiro do mercado, não. Sim. A gente trazer os resultados essenciais. Então, aprendi muito. Dentro disso, foi assim que a gente criou essa imobiliária internacional e aí vendi para muitos clientes meus nos Estados Unidos que eram clientes de imigração e vistos, mas é aquilo, que eles foram para lá para investir aqui no mercado certo e eles tinham 2 problemas cruciais. Eles tinham os parentes que investiam para eles, porque eles não estavam aqui, mas esses 2 problemas que ocorriam é que os parentes não sabiam investir assertivamente, porque não tem conhecimento financeiro, estratégico de imóveis. Então, assim, eu nasci na cidade de Goiabinha, em Minas Gerais. Essas pessoas só investiam lá. Nada contra Goiabinha. Nada contra Goiabinha, mas é justamente essa questão estratégica. A renda de uma casa lá vai te dar R$300 por mês, exatamente. 500, 600. Mas eu não conheço outro mercado. Investimento é investimento. Investimento é investimento. Então, se você investe em um lugar errado, você vai ter resultado ruim. Exato. Se você investe no lugar certo, você vai ter um resultado melhor. Então, por isso que é importante ser consultivo, ter uma análise crítica disso. Então, foi assim que a gente montou essa imobiliária internacional e hoje, durante 6 meses. Hoje ela não existe mais. Hoje ela existe, mas aí a gente... Você está fora rescindiu, aí eu tô fora. A gente rescindiu depois de 6 meses. Eu rescindi com os 2 porque a gente não fez estava com as mesmas visões ali de planejamento, de estratégias, porque... desalinhou, né? Então, a gente resolveu da melhor maneira. A gente tem que ser inteligente quando a gente precisa parar, né? Pra gente não errar e perder mais tempo. Boa. Então, mas o conhecimento, a bagagem que veio dali foi imensa. Se eu já tinha um conhecimento assim profundo, eu conheci muito sobre sociedade, o que fazer e não fazer, com quem ter ou quem não ter, sobre, principalmente, o que talvez a gente vai falar um ponto aí, como o mercado de corretagem, como os corretores estão mal preparados e mal qualificados e como tem deixado muito dinheiro na mesa. Por isso que eu tenho falado que 2 ou 1% dos corretores têm feito vendas mesmo e ganhado bem, porque eles têm pagado preço. Por isso, têm se qualificado e têm sido assertivo. Eu costumo dizer para as pessoas, para os corretores, que o corretor não vende nada, velho. O corretor negocia um imóvel. Certíssimo. O vendedor não vende nada. Seria a mesma coisa você falar que um assessor financeiro de uma XP da vida vende um serviço. Ele assessora. Ele pega o investidor e fala assim, cara, aqui, eu tenho uma ideia de te dar um lucro assim. É isso que você quer? Ponto. O corretor de imóvel que entende que ele tem que ser sim vendedor, ponto básico, ele tem que entender de ser humano, de gente, ele tem que saber técnica de venda, mas não bata no peito dizendo que você é o vendedor e que você que vendeu. Porque, Guilherme, eu trabalho com um terceiro, que são as revendas, né? Uhum. Na nossa região a gente fala assim. Quando a gente entende isso, eu entendo que quem vende o imóvel é o dono do imóvel. E se esse imóvel estiver destruído, eu posso ser o melhor vendedor do mundo, meu irmão. Se a construtora vende um imóvel na planta e esse imóvel é horrível, se esse loteamento lá que você comprou fosse horrível, fosse num lugar ruim, poderia ser o Pablo Marçal que fosse, exatamente, que não ia vender. Exato. Então, corretor de imóvel. Você não é vendedor. Entenda-se como um assessor que é vendedor também. E seja um corretor profissional. Guilherme passou por dificuldades e aí eu quero entender a fundo, meu irmão, que você chegou nesse mundo holisticamente, lá em cima, e viu a baderna. Aí viu o buraco ali. Conta mais um pouco específico em relação ao corretor e não só conta, eu não quero saber o que aconteceu. Quero saber, no seu ponto de vista, como o corretor, falando para o corretor, como ele pode ser um melhor profissional e ganhar dinheiro, velho. Porque
tem dinheiro na mesa, igual você falou. Muito, muito. Primeiro, e o que você disse é, o corretor não deve ser um vendedor apenas, ele deve ser um consultor, ele deve ser um especialista, que quando você é um especialista, você consegue entregar o que o seu cliente precisa e você consegue vender para a maior quantidade de pessoas possíveis. Quando você entende a dor, quando você é um vendedor, né, você vende Você entende a dor e vende a solução, você tem um negócio ali feito. As pessoas, o que eu tenho aprendido, o que eu aprendi, tenho aprendido muito em todos os mercados. Né? A gente está falando aqui para corretores e todas as profissões, a base e o fundamento é igual. velho. A gente estava falando muito isso. A gente tem um mentor que fala sobre comportamento. Você faz aqui, se você quiser fazer aqui, é só seguir os mesmos comportamentos. E qual é o principal problema disso tudo? É justamente o que você mencionou. Muitos faltam a base e o conhecimento. E eles querem só decorar algumas coisas, algum script de vendas ou entender o que seria uma melhor venda para ganhar uma comissão e não entendem a dor do cliente. Não entendem a base e o fundamento. Não entendem o que o cliente precisa. Por exemplo, poxa, você tem família? Você é casado? Você tem filhos? Por que você quer comprar esse apartamento? Por que você quer comprar essa casa? Aonde você trabalha? Com o que você trabalha? Até para apresentar, como você disse, em revendas, né? Até para apresentar o apartamento assertivo, para você não perder o seu tempo e o tempo do cliente. Quantas vezes Pior é isso, cara. Eu vi e vejo corretores levando clientes para lugares onde eles querem vender pela comissão ou querem vender por uma bonificação, por um iPhone, por outras questões, mas não tem nada com o perfil do cliente. E aí ele perde tempo dele, do cliente, e ele começa a queimar o cartucho com o cliente. Sendo que ele não entendeu o que o cliente quer. Exato. Ele só está pensando no que ele quer vender. Então, quando você entende, principalmente se você... Isso aqui já muda 90% do game. Se você entender a história do cliente, como você disse, se você só escutar o cliente, ele vai entregar tudo que ele precisa. Qual é a dor dele, quais são os problemas e o que você pode até solucionar. E você só volta com, assim, onde a gente fecha. Pronto. Você volta na negociação. Porque eu falo uma coisa muito importante. Isso eu falo todos os dias, quase. Falo para minha equipe, nos treinamentos e tudo. Antes de a gente ser um corretor, um advogado, um vendedor, hoje o mercado está muito quente. Poderia usar outra palavra, mas muito quente por uma profissão. Psicólogo, terapeuta. Quando você, antes de vender para o seu cliente, você é o terapeuta, o psicólogo dele, você já vendeu para o seu cliente. Escuta a história do cara, velho. Escuta a dor, escuta tudo. E ele vai te entregar a dor dele e você vai levar a solução. Aí você é um terapeuta, você é um psicólogo, você escutou, você teve uma escuta ativa ali, e aí você consegue naturalmente fechar uma negociação. Hoje eu falo, Silvio, que grande parte das minhas negociações eu fecho no mínimo ali 80%, 90% delas. É uma porcentagem muito grande, se você for ver no mercado. Você entende, né? E eu não entendia antes, e depois eu fui procurar entender, dentro dessas mentorias, desses projetos, como eu fazia isso sem saber a metodologia. E aí eu fui entender que antes, naturalmente, eu entendia o cliente, eu escutava muito dele. E ele me entregava todas as informações que eu precisava. Pronto. Eu só voltava com a solução. E o cliente volta e fala assim, poxa, você me entendeu. Você achou a casa certa, o quarto para minha filha, que até fica na esquerda, que é melhor devido a isso. Insolação. Tem um escritório, porque você entendeu que eu trabalho de home office. Tem um escritório lá. Eu nem te falei. Nem te falei. E esse escritório é lá no fundo ou lá na frente, onde é longe da cozinha, onde não vai fazer barulho. Enfim, são pequenos detalhes. E quando essas pessoas aprofundam nisso, elas fazem a maior quantidade de vendas e tem um dos ouros desse mercado, né? Tem um marketing de indicação gigantesco. Tá, velho. Eu tava entrevistando aqui o Neto Imóveis, uma das maiores referências no Brasil, tem grandes negócios. Encontrei com ele ali. Eu fiz uma pergunta para ele, falei, cara, quanto que é o seu negócio hoje de indicação? Ele falou, Silvinho, 60%. E agora você vai assustar que eu te falar que o meu é 80%, 90%? Olha aí. Eu não estou aguentando fazer marketing, porque o meu marketing de indicação, né, que é o que todo mundo sonha, o boca a boca, tem sido enorme. E a gente sabe que esse boca a boca é o quê? Prova social. Um terceiro falando bem de você. Acabou, então já está... Acabou. É o que eu falo. Eu tava num treinamento ontem numa construtora e aí tinha 29 corretores.
tava treinando uma construtora. Não vou falar para não deixar em aspas. Ficar por baixo. Aí teve um corretor um corretor reclamou. Falou assim: "Cara, mas legal, tá, mas aqui eu não pego lead e nananana". E esse corretor ele já tinha muitos anos de experiência. E eu falei para ele, falei assim: "Cara, aí eu mostrei os meus números, nós estamos em novembro de 2024. Mostrei meus números que de 23 até hoje, de fevereiro de 23 até novembro de 2024, início de novembro, eu tinha feito um VGV de 50 milhões. Aí eu perguntei para ele, falei: "Cara, quanto você acha desses 50 milhões que foi indicação de cliente que eu fiz negócio, que dali eu fiz outro, que ele me indicou e eu fui fazendo?" Ele, eu acho... Ele acertou, velho. Ele falou assim: "Silvinho, eu acho que 60. Eu falei assim: "E deixa eu te falar, eu só tenho 2 anos. Eu tenho a intenção de daqui mais 2 anos, esse número só aumentar. E eu não preciso de lead. Eu não preciso de lead, velho. Eu corro atrás, mas eu não preciso de lead." Não é que eu não preciso de lead, vou consertar a palavra. Eu preciso de leads, mas não é isso que faz o meu negócio. Saca? Porque o cara fica pensando só nos 40%. E ele não faz um bom trabalho aqui, e os 60% não vai vir, velho. Se ele não faz a base... Se ele não faz o básico bem feito. Então, a galera tá querendo lead, e aí você vai analisar. Beleza. Mas qual que é a sua taxa de conversão? Velho, não tem taxa de conversão. Eu posso te dar 1 milhão de lead, brother. Concorda? Demais. Cara, eu te dou 1 milhão de lead, de líder. Te dou 1 milhão de lead. Isso. Qual que é a sua taxa de conversão? De 10, quantos que você vai vender? 1. Bicho, o problema não tá no lead. O problema tá no você. Isso. Sabe a analogia que eu faço muito sobre isso? É como se fosse prova de faculdade, prova de colégio ali. Muitas pessoas, a maioria da sala, ela estuda para a prova 2, 3 dias antes. Só para decorar e para responder Passar ali. de ano. Para passar de ano. Poucas estudam para aprender. E quando vai fazer a prova, é tranquilo. Isso é o mercado hoje... É natural. Isso é o mercado hoje profissional. Seja para corretores, enfim. Muitos só sabem por cima, o artificial, e não estudam. Você sabe onde está o maior problema dentro dessa experiência que a gente passou durante muito tempo, e é de mercado? A gente vai falar com muitos corretores. A maioria... É forte isso aqui, mas é verdade. A maioria não sabe fazer um contrato. A maioria não estudou nenhum dos modelos disponíveis no portal do Cresce. A maioria fez o curso por fazer. Exato. Fez o curso na lavada. Não entende o que está fazendo. Só tem a licença para tentar vender e ganhar comissão. E não vai dar certo. E por isso que tem as dificuldades que tem. Então, quando você vai reunir a turma para fazer um corujão, para fazer calls, né, chamadas, ligações aí para vender... muitos desaparecem porque não sabem nem vender e não sabem nem atender. Não sabem um funil de vendas. Não sabem as etapas. Se você for perguntar hoje para grande parte que está aí com o Cresce registrado, se você for falar qual é o funil de vendas e me explique cada etapa dele. Da prospecção até o pós-venda. Me fale sobre isso, me fale. E muitas outras pessoas também, depois do pós-venda, esquecem o cliente. Aí tá o erro. Hoje eu tenho um LTV muito grande. Por quê? Um over-delivery e a manutenção daquele cliente. Pronto, velho. Você não precisa gastar mais um CAC altíssimo aí para ter outros clientes. Você sabe quantos clientes compraram de mim, por exemplo? Cara, a galera de forma não sabe o que é recorrente LTV, o cara não sabe o que é CAC, nem sabe o que é. Pois é, mas faz um Google aí e vocês... procura. Justamente. Então, isso traz para vocês, quando vocês entendem a profundidade disso e fazem mesmo, por mais que dá dor de cabeça de aprender, mas depois que você aprende e repete aquilo de forma constante, aquilo ali fica mais simples. Não é que fica fácil, mas fica simples. E aí entra o dinheiro, entra a moeda que todo mundo precisa e quer. Só que o seu cliente, você não ganhou em cima dele. Ele ganhou e você ganhou. Esse é o principal jogo. Show. Guilherme, pra gente finalizar, o nosso... Quer voltar aí um pouquinho, irmão? Deixa eu dar o corte. É tão rápido, às vezes a gente quer falar de tanta coisa ao mesmo tempo, pra gente não se perder, né? Então... Agora que eu não tô nem vendo qual que
Pode vir pra cá. Pra cá. Achei. Esse aqui, né? É, isso aí. Vou voltar no Guilherme pra gente finalizar, Danilo. Guilherme, pra gente finalizar, é rápido, velho. É muito rápido, Passa né, cara? rápido, meu irmão. E para que a gente não estenda o seu tempo, que é valoroso para mim, e muito, muito obrigado por Eu que agradeço. ter vindo aqui. Espero que tenha contribuído. Contribuiu muito. A Moeda Imobiliária é nossa. Moeda Imobiliária é um canal para você divulgar os seus negócios. Para a gente finalizar, aonde as pessoas te encontram e se você consegue, lá dos Estados Unidos, ajudar os nossos clientes aqui no Brasil e como? Excelente. Meu arroba é Gui Vieira USA, né, de USA em português, mas é USA, né, de Estados Unidos em inglês. Então, Gui Vieira USA. O arroba institucional nosso é OnSetNow, né, que é ONSETNOW, OnSetNow, que vem de OnSet, você no palco da sua vida, você fazendo o filme da sua vida. E também temos o website www.onsetnow.com. Então, nas redes sociais tem uns links ali, tem todas as informações das outras plataformas. A gente hoje ajuda clientes entre os Estados Unidos e o Brasil nessa ponte, né? O nosso objetivo é estreitar essa ponte de dificuldade, de burocracia entre os Estados Unidos e o Brasil de forma planejada, estratégica, legal, né? Correta, evitando que essas pessoas vão pelo México, evitando que essas pessoas errem nos seus negócios também. E a gente está aí, a gente está nessas redes, a gente está começando esse movimento também que o Silvio começou muito, muito bom e já de muito sucesso aí em pouco tempo, que é o Moeda Imobiliária. A gente está lançamento dos nossos podcasts oficiais aí nas próximas 2 semanas. Legal, cara. A gente está com lançamentos de muitos conteúdos gratuitos, série de lives também para ajudar as pessoas a entenderem sobre os Estados Unidos e o Brasil. Legal. Principalmente o que a gente quer trazer através disso é mentalidade, porque quando você muda a sua mentalidade, você muda tudo. Você coloca muita moeda dentro do seu bolso aí, você consegue ajudar não só você, mas a sua família, as pessoas que estão em volta, impactar outras pessoas. E a gente está indo para esse movimento, numa parte educacional, para a gente ajudar na mentalidade do povo, para a gente tirar cada vez mais a pobreza, a ignorância do povo, para que eles possam prosperar em todas as áreas, né, da vida. Então a gente está nesses canais. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Tem muita coisa para falar dentro disso aqui, mas se você pegar um insight dentro disso, e aí eu já te cobro aí, já publicamente aí, que lance algo muito especial aí para esse mercado imobiliário, para os corretores que precisam desses fundamentos para colocarem muita moeda imobiliária aí no bolso e ajudar os clientes também. Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, irmão. Fundamental a gente entender essa ligação Brasil-Estados Unidos, investimento de lá, investimento de cá. Fiquem à vontade. Guilherme Vieira deu show, deu aula aqui para nós no nosso canal Moeda Imobiliária. O canal é seu, meu irmão. Eu agradeço, irmão, de verdade. Fica à vontade. Silvinho, pensei em algo, tal. A moeda é nossa. Nós estamos pertinho, Goiânia, quando você estiver lá. Uberlândia é do lado. A casa é sua. Idem. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. A Moeda Imobiliária está no Spotify e no YouTube todas as quintas-feiras, às 19 horas, um programa novo para você. Se você gostou desse episódio, encaminhe, curta e divulgue para as pessoas que você acha que vai fazer a diferença. Guilherme Vieira, mais uma vez, obrigado. Thank you. Obrigado, irmão. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Valeu.